E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Aqui já sabe, né? Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas, Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. Bora, Nação, a partir de agora, te atualizar a respeito do Arthur Jorge no Cruzeiro, porque teve uma reviravolta aí importantíssima. Bora ouvir o Samuel Venâncio trazendo essas notícias e eu vou complementar logo após a fala do Samuca. Já deixa o like e hype pro vídeo, vem comigo. Nesta terça-feira, uma terça-feira importante, porque o Cruzeiro fecha a preparação para o jogo desta quarta diante da equipe do Atlético Paranaense. O jogo na Arena em Curitiba. E atenção para o torcedor do Cruzeiro que quiser comparecer na Arena da Baixada, né, do Atlético Paranaense. A venda de ingresso pelo site ingressos.atletico.com.br, 150 a inteira, 75 a meia entrada. O Cruzeiro que busca aí uma vitória, né? Ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro, o time que até então era comandado por Tite. Apita Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro em 2025. Ele, na temporada passada, apitou 7 jogos do Cruzeiro, 6 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Ele apitou São Paulo 1, Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Palmeiras 1, Vasco 2, Cruzeiro 0, Cruzeiro 1, Fortaleza 0, Cruzeiro 0, Fluminense 0, Santos 3 a 0 no Cruzeiro e a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, aquela partida da semifinal da Copa do Brasil, jogo lá em São Paulo. Estão aí as informações do jogo. O Cruzeiro fecha a preparação com treinamento nesta terça e aí vamos ver quanto à lista dos relacionados, mas pouco provável que Caio Jorge vá para o jogo. O Caio Jorge vem se recuperando. Existe uma expectativa de que para o final de semana contra o Santos ele possa ser liberado, mas para esta quarta-feira pouco provável, e aí é mais um problema que tem o Wesley Carvalho, já que Matheus Pereira vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Vamos ver o que o Wesley Carvalho, técnico interino, coloca em campo para tentar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma terça-feira também de negociação com Arthur Jorge, por mais que hoje ele comande o Al Rayyan, tem jogo da liga local no Catar, jogo à tarde no horário de Brasília, mas é o nome que o Cruzeiro tenta trazer para comandar o time em 2026. Já trouxemos todos os detalhes da negociação, claro que tem pontos importantes para serem ajustados, questão financeira, não apenas em termos aí de salário, mas também da multa rescisória com o clube do Catar, e aí vamos acompanhar. Claro que o Cruzeiro quer definir isso o mais rápido possível, para que no início da semana que vem o novo técnico já esteja na toca da Raposa 2 e aproveite aí o período de data FIFA, porque depois, meu amigo, é jogo em cima de jogo e o Cruzeiro terá uma maratona importantíssima. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio, porque você trouxe aí um pouquinho, né, a respeito dessa questão envolvendo o Arthur Jorge, mas a gente tem notícia agora de última hora para vocês, tá? Bora trocar a tela rapidinho aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui, já bonitinho. Porque tem uma atualização, rapaziada, do Everton Guimarães a respeito do, hoje, o maior empecilho para a possível chegada aí do comandante português. Vou ler pra vocês a notícia. Importante, uma pessoa do Cruzeiro disse, tá, ao Everton Guimarães, que o clube não precisa pagar nenhuma multa para tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan por conta da guerra existente. Se o português comunicar ao clube Qatari, né, um interesse em sair, o próprio Arthur que tem que fazer um repasse financeiro ao Al Rayyan em torno aí de 500 mil euros. Então assim, complementando aí o que disse Samuel Venâncio, existe sim, sempre existiu essa questão da multa e ela sempre foi pauta no Cruzeiro, sempre foi pauta no Vasco, foi pauta no Flamengo. Quando teve trocas recentes agora no futebol brasileiro e o nome do Arthur Jorge foi pauta, essa questão da multa ela sempre foi levada em consideração no Atlético Mineiro. Só que temos um fator novo que é a guerra lá no Oriente, que está afetando diretamente também o Catar. Teve local, né, no Catar que foi bombardeado. Então, o cara tá querendo sair de lá e voltar pro Brasil seria, nesse momento, pra ele, o melhor dos mundos. Bora ouvir o que o Everton Guimarães falou pra vocês entenderem um pouquinho mais. Vou dar play. Informação. Tem? Só. Você também tem? Não. Primeiro, Caio Jorge, todo mundo sabe que não vai viajar, não joga contra o CAP, né? Baita prejuízo. Foi na porradaria, o trauma dele, foi na porradaria que rolou.
O dedo dele continua muito inchado. Mas não é essa a informação, não. A informação é que não tem multa a situação do Arthur Jorge. Conforme dissemos ontem, não há multa. Quem me passou isso foi uma pessoa do Cruzeiro. Não há multa. Por exemplo, aquela ideia de multa de 6 milhões de euros, 7, 4 e tal, não tem multa por causa da guerra. Então, por esse motivo, uma pessoa do Cruzeiro me passou. Se alguém vier, não porque foi a pessoa do Cruzeiro, a multa pode pesar na decisão. Essa pessoa me disse, não tem multa por causa da guerra. Se ele comunicar ao clube o interesse em sair, Arthur Jorge, é que tem que fazer um repasse para o Al Rayyan, na ordem de 500 mil euros, ele, e não o Cruzeiro se contratar. Então a informação que eu tenho é de que não há multa para a vinda do Arthur Jorge. O Cruzeiro não tem que depositar aqueles milhões de euros lá para trazê-lo. E é uma informação importante. Por quê? Modestamente falando, importante por quê? Porque isso pode ser um facilitador. Né? Completamente, Everton, completamente. Isso aí muda o cenário, rapaziada. Isso muda o cenário completamente. A gente vai aguardar aí as próximas horas, tá? A gente deve ter novidade mais ainda nas próximas horas e a gente atualiza. Por exemplo, hoje, tudo indica, ele vindo pro Cruzeiro, vai ser o último jogo dele pelo Al Rayyan. O Al Rayyan que entra em campo hoje pelo Campeonato Qatari. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, saiu o gol do Al Okram, que é o adversário que está jogando com o Al Rayyan. O Al Rayyan está jogando em casa, está perdendo por 1-0. Partida que já está indo aí para o seu início de segundo tempo. Olha só isso aqui. Então, é mais um fato aí que pode levar o Arthur a chegar ao maior de Minas. Aí, nação, para a gente poder encerrar duas telas. A primeira, ainda sobre essa questão do Arthur Jorge, o portal O Tempo, né, trouxe uma matéria hoje dizendo que o Cruzeiro e o técnico Arthur Jorge pode ser lá um acerto após o jogo de hoje do Al Rayyan, que é esse jogo que eu mencionei para vocês. Mas o que eu quero trazer nessa matéria é esse parágrafo aqui, ó. A reportagem de O Tempo Esportes apurou que o Arthur Jorge, de 54 anos, gostou do projeto esportivo apresentado pelo Cruzeiro. O vínculo com a Raposa seria por um período de 2 anos, já com a possibilidade de uma extensão por mais uma temporada. Então é o primeiro portal, os primeiros apuradores, né? Essa matéria aqui, ela foi assinada pelo Frederico Teixeira, que fala de tempo de contrato. Até agora a gente não tinha escutado isso. Então seria 2 anos com a possibilidade de mais um. Bora ver se isso, né, acaba se concretizando. Para finalizar o nosso vídeo, eu preciso falar com vocês, Nação Celeste, sobre um assunto importantíssimo, tá? Que eu tô vendo pouca gente se alarmar com isso, mas a gente precisa estar em alerta total, tá? Olha essa postagem aqui do Gustavo Jardim, tá? De ontem, após o empate contra o Vasco em 3-3. O Cruzeiro já deveria estar na porta do Mirassol, tentando contratar o goleiro Walter. Ainda mais depois do jogo de ontem. Precisamos de um goleiro confiável e seguro para o restante da temporada. Foi um tweet que deu uma viralizada, e aí tivemos, por exemplo, o comentário do Pedro e vários outros comentando isso aqui, ó. Qualquer clube sério iria babando no brasão. Paga o que precisa pagar. Rapaziada, rapidinho conversando de goleiro com vocês aqui. O Cássio perdeu a temporada, isso é fato, como mais um é 2. Se o Cássio voltar, vai ser lá no final de novembro, início de dezembro, com a temporada já toda definida praticamente. O goleiro titular hoje do Cruzeiro é o Matheus Cunha, o reserva é o Otávio. Você, tendo um Brasileirão inteiro pela frente, tendo a Libertadores pela frente e a Copa do Brasil, você está confiante com o nome do Matheus Cunha? Sinceramente aqui pra mim, sua resposta é muito provável que vai dizer não. Por exemplo, o Vene Casagrande, após o jogo contra o Vasco, ele chegou a tuitar: o Matheus Cunha, todos os flamenguistas já sabem, ele é um goleiro ruim. Ponto. Ele é um cara que não conseguiu segurar a bronca nem quando os titulares estavam em baixa. Santos, o próprio Rossi teve um início muito ruim no Flamengo. Então assim, rapaziada, não seria realmente a hora do Cruzeiro ir no mercado trazer um goleiro, não? O que vocês acham, hein? O Brasão não seria uma baita oportunidade? Barato não é, mas não seria um goleiro pra chegar e fardar?
Não é disso que nós precisamos? O que você acha? Comenta, se chegou até aqui, deixa o likezão, tá? Hype pro vídeo, fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.